graça do Senhor seja com todos. Agradecemos a você que nos acompanha através do Facebook, também do YouTube, e pedimos a você que possa se inscrever em nosso canal, e assim que aperte lá no sininho, ativando, para que você possa receber sempre o vídeo novo que nós produzirmos. Nós agradecemos a você nessa noite que assiste conosco através dessa live. Que Deus abençoe a você e a sua família, a todos os irmãos da nossa igreja. Hoje é culto de doutrina. Nós vamos então falar nessa noite sobre o Deus perdoador, né? O Deus que perdoa, o Deus que perdoa. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 21, e assim diz a palavra do Senhor registrada em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Diz assim o Senhor: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Querido Pai, a tua palavra ela foi lida, agora fala a nós nessa noite através do teu servo. E abençoa aqueles que nos ouvem, Pai, através dessa live, que nos assistem. Que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, para que eles assim tenham o entendimento da Tua palavra e a possam aplicá-la em suas vidas. Para que entendam o Teu propósito de enviar Jesus Cristo a esse mundo para salvar os pecadores. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Devido à desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade ganhou uma natureza corrompida. Herdou de Adão essa natureza que a Bíblia ela nos mostra aqui muito bem. E com isso, o homem tornou-se filho da ira de Deus. Porque nós vimos que Deus aqui irado com o homem, ele disse que não destruiria mais o homem com essa catástrofe, né, através do dilúvio. Então, a palavra nos mostra que a palavra do Senhor, que Deus estava insatisfeito com a situação do homem, com a atitude do homem. Então nós temos que essa natureza conduziu o ser humano a aliar-se a Satanás. Então, o homem distanciou-se de Deus, o homem abandonou a Deus, não quis estar com Deus, e ele foi aliar-se ao pior inimigo que ele poderia encontrar, que é o diabo. Em João 8,44, Jesus ele nos afirma, nos mostra ali a vontade do ser humano de aliar-se ao inimigo. E a Bíblia nos diz, o João ele nos diz que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele criou a mentira, a única coisa que ele criou foi a mentira. E o homem aliou-se a ele porque está contra Deus, rebelou-se contra Deus. Agora, por amor à humanidade, em amar a humanidade, Deus, então, ele enviou ele criou uma solução para que o homem pudesse, então, sair dessa, vamos dizer assim, dessa amizade com o diabo, dessa aliança com Satanás, e que ele pudesse, então, abandonar essa aliança com o inimigo. Mas que essa aliança dele com o inimigo, o motivo dele aliar-se com Satanás, bem, só pode ser evitado, só pode ser deixado através do poder de Jesus Cristo, do sangue maravilhoso de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, só Cristo pode fazer isso porque foi ele quem venceu o inimigo na cruz do Calvário. Então, ele nos revelou algo muito importante, que foi a salvação do homem. A salvação. A salvação, a redenção nos mostra uma coisa muito importante, que essa iniciativa, ela não parte do homem, ela não veio do ser humano, ela veio do coração de Deus, da mente de Deus, para salvar a humanidade. Então, Deus é quem toma a iniciativa. Temos que, quando Adão pecou, quem procurou Adão foi Deus. Adão e Eva não procuraram Deus, foi Deus quem os procurou, e assim a iniciativa é divina. No Salmo 65, versículo 4, ele nos mostra, em relação a essa promessa fiel de Deus, nós temos ali
e Deus tomando a iniciativa de salvar o homem. Em João 3,16 ele diz que Deus enviou. Então veja bem que a atitude de enviar foi de Deus. A causa dele enviar o seu filho era a situação da humanidade, a situação do homem que havia se rebelado contra ele e está em estado de rebeldia contra ele. E o homem está sob a ira de Deus. Então, o homem, a humanidade, é filha da ira de Deus. Esta é a razão de Deus, então, ele mandar o filho dele para que Jesus Cristo, só através dele, o homem pode livrar-se da ira de Deus. Então, Deus revela como ele perdoaria ao pecador e inocentá-lo. Então, ele diz assim, ó, como Deus, ele perdoaria o pecador? Era um inocente morrendo pelo culpado. O inocente morrendo pelo culpado, nós temos isso em Gênesis 3,7, Eclesiastes 7,29, e a Bíblia nos mostra, vamos olhar rapidamente para Gênesis capítulo 3, versículo 7, ele diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Então, Adão e Eva tiveram os olhos abertos, né? Adão e Eva tiveram os olhos abertos, abriram os olhos para o mal. Aí eles estavam com os olhos abertos para tudo o que era perverso, tudo o que era contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que afastava o homem de Deus. Então, eles sabiam que eles tinham desobedecido a Deus, desobedeceram a Deus. O homem hoje, ele sabe que tem um Deus, e ele sabe que tem que prestar conta, e ele sabe que tem desobedecido. Então, Adão havia desobedecido a Deus. Eles sabiam que essa desobediência era deliberada deles mesmos, vinha deles, foi por iniciativa própria deles. E eles sabiam também, né, Adão e Eva sabiam, que isso tinha levado eles a separar-se de Deus, e sabia que a condenação estava já decretada. Então, agora, com essa condição, a atitude deles, eles deixam então de ser inocentes, como eles tinham sido criados, sem pecados, estavam na presença de Deus, eles não fugiam de Deus, nenhum dos dois fugia de Deus. O casal estava junto, recebendo orientação divina, tendo comunhão com Deus. Era para ser assim a humanidade hoje. Com a natureza hoje, com a natureza perversa, caída, né? Não era para ser assim. Não foi esse o plano de Deus. Deus não criou o homem para esse fim, com essa finalidade. Ele criou o homem para adorá-lo, para servi-lo. E então nós temos que o casal desobediente percebeu que estavam nu e logo fez aventais para si. Então veja bem aqui, nós olhando aqui que o casal estava nu, percebeu que estava nu, que nós olhando aqui na palavra de Deus, o casal estava nu. Mas em eles observarem que estava nu, o nu não era o pecado, porque Deus os havia feito assim. Adão e Eva, eles viviam nus no jardim do Éden. Mas o que eles viram agora é que eles perceberam que experimentavam a culpa moral e a vergonha devida ao pecado. Então eles estavam agora vivendo uma culpa moral por causa do pecado, essa culpa moral e o pecado que eles tinham praticado. Então estavam aqui agora diante de Deus e afastados dele. Aqui nos mostra a primeira coisa que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, o homem tentando se redimir perante Deus, o homem tentando aparecer diante de Deus como suficiente para redimir-se, suficiente para voltar a Deus e ter comunhão com Ele através da sua justiça. Mas lembrando que assim como Adão fez aquele avental, fez aquela vestimenta de folhas, tanto para ele como para Eva, o casal assim confeccionou essa vestimenta, mas foi rejeitada e reprovada por Deus, porque Deus tinha um outro meio de redimir o homem, não era um homem culpado. Deus também tem reprovado hoje todas as ideias que as pessoas têm formulado, têm criado em sua mente, para voltar-se para Deus, para alcançar a salvação. Então não é por aí.
Então, é um método diferente do que o homem tem criado e ainda continua na sua teimosia e rebeldia. Agora, nós temos que o ato de cobrir a nudez era, de fato, um modo de tentar ocultar a Deus aquilo que eles haviam praticado. Então, eles haviam praticado um erro, um pecado, e Deus assim disse, que isso chegaria ao fim. Então, eles sabiam disso que eles tinham praticado, e eles queriam ocultar aquilo que a consciência testificava, a culpa moral. Hoje o homem tenta esconder aquilo que a sua consciência acusa ele do pecado. A consciência dele fala que ele é errado. Ela mostra que existe um Deus. Ela mostra ao homem aquilo que ele tem dentro de si do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, quando ele diz que Deus pôs na consciência do homem esse conhecimento para que ele tenha o temor a Deus e saiba que existe um Deus. Isso foi Deus quem colocou na consciência do homem. Então nós precisamos olhar, as pessoas estão querendo esconder, e esconder disso quer dizer, então, fugir da presença de Deus e praticar aquilo que eles querem à sua maneira, outros negando até que Deus não existe. Ora, se ele acredita que Deus não existe, então isso ele quer dizer o quê? Não existe ninguém para puni-lo e ele também não terá ninguém para prestar conta. Então ele faz o que ele quer. Ele procura esconder, e hoje quando o homem faz as coisas erradas, veja que sempre ele procura se esconder, negar tudo o que ele faz. Na hora da justiça, que ele tem que se apresentar ao juiz, e ele dizer o porquê ele fez, ele procura sempre se esconder, fugir da justiça. Isto nós já vimos desde o passado, ele procura fugir do julgamento. Adão tentou esconder, mas não conseguiu. Ele sabia que queria prestar conta a Deus, então todo homem há de prestar conta a Deus pelos seus atos praticados. Todo homem, ele vai à presença de Deus prestar conta, porque a Bíblia nos diz, a Bíblia está falando isso. Então, essa consciência do homem de que ele vai à presença de Deus prestar conta, então aí é que ele quer fugir e não quer acreditar na palavra de Deus. Ainda em Gênesis 2:25, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha de estar nu porque isso que Deus tinha feito. Mas o que eles tinham vergonha agora era do pecado que eles tinham cometido, envergonhado, vamos dizer assim, da atitude deles, de tudo o que eles fizeram, e estava contra a vontade de Deus. Deus, então, o chamou para uma conversa, e essa conversa era o julgamento divino. O homem, ele tem medo de enfrentar o julgamento divino, lembrando que a humanidade vai enfrentar o julgamento divino. Amados, nós precisamos então estar atentos para isso, porque Deus vai julgar a humanidade. Não adianta o homem querer fugir, não adianta o homem querer se esconder, criando algo dele mesmo, para querer se desculpar diante de Deus, porque isso não vai adiantar nada. Porque Deus, ele já determinou e ele não vai voltar atrás, ele tem um dia marcado para levar a humanidade a julgamento. Pela sua rebeldia, o homem está sob a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus contra todos os ímpios. Do céu se manifesta a ira de Deus. Então a ira de Deus está sobre todo aquele que tem se rebelado contra Deus, que permanece em seus pecados e que não quer receber a salvação que Deus dá de graça. Lembrando que quem Deus mandou, quem Deus ofereceu para salvar, quem Deus deu para morrer no lugar do pecador, foi Jesus Cristo, o Filho amado. Deus abençoe. Muito obrigado pelo tempo que você tem passado conosco. Na quarta-feira nós vamos estar de volta com com mais um vídeo. Não esqueça de ir ao YouTube e também no Facebook, nos acompanha lá e assista conosco a palavra de Deus. Deus abençoe você e toda a família. Amém.